Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita eu quero agradecer mais uma vez aos meus muitos amigos e irmãos lá do Instagram do @Falando de Bíblia Oficial. Você conhece? @Falando de Bíblia Oficial. A gente também está lá no Instagram. Queridos, nós já vimos de quase tudo aqui nesse canal. Do pastor que come pipoca no cemitério e diz que o diabo não come as oferendas porque ele é espírito. O outro que taca fogo na Bíblia no culto de criança e a igreja não tem um extintor. O outro que dança com a espadinha e grita: espada de Gideão, guerreia as minhas guerras. Irmão, o mundo gospel não anda bem. Me enviaram um vídeo, os meus irmãos lá do Instagram, de um pastor que está repreendendo um obreiro na hora do culto. O pastor ficou nervoso, irmão. Não sei se ele tentou mostrar autoridade. Vamos pro confere? Dá uma olhadinha aí na tela cheia. Eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade. Não perante o homem, mas perante a Deus. Eu quero pedir para o pastor Davi. Por favor, pastor Davi. Por favor. Desça. Isso sabe por quê? Desça. Aleluia! Deus está aqui! Deus está aqui, igreja! Eu tenho que prestar conta diante de Deus. Aleluia! Pastor, você vem para envergonhar, não! Eu não quero ser envergonhado diante de Deus. Eu não quero ser envergonhado diante de Deus. E Ele sabe o porquê Ele desceu daqui. Ele sabe o porquê. Se eu tivesse prometendo casa, chave aqui, eu tenho certeza que tinha glória. Mas quando Deus está mandando, se conserta. E aí, meus queridos irmãos, o que vocês me dizem disso tudo? Falando de Bíblia. É complicado. Mateus, capítulo de número 18. Versículo de número 15, para a gente pensar. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Tá com problema com algum irmão? Você vai lá, chama ele, conversa. Porque a palavra branda de Salomão desvia o furor. Aí, se ele não te ouvir, chama 2 testemunhas, vai lá. E essas testemunhas serão como peso. Se ele não vos ouvir, leva-o à igreja. É o que nós chamamos de assembleia, não é? Ou, primariamente, ao gabinete. E aí, dali para lá, é o que o pastor vai decidir junto. O pastor irá decidir junto com o ministério, com aquela equipe que tem na igreja de reconciliação ou de disciplina. Ok? Só que Paulo, escrevendo para Timóteo, falando a respeito de como um obreiro deve se comportar, ele deixou uma indicativa para nós, porque as pessoas, quando assistem esse vídeo, podem dizer assim: o pastor grosso, o pastor não tem direito de fazer isso, se eu fosse ele, eu processava o pastor. Porque agora, todo mundo quer processar o pastor, né? Todo mundo quer ganhar lá uns 5 mil, 7 mil, né? Processar o pastor, dar uma dorzinha de cabeça.
É complicado, irmão. O pastor hoje pode falar mais nada. Mas na hora que dá problema, o fulano é da igreja tal, é membro do pastor fulano. A gente tem que passar a maior vergonha por causa de um monte de gente que se descrente, às vezes não está nem no rol de membro da igreja, está dando volta no diabo em todo mundo e ainda dizem que é daquela igreja. Misericórdia, hein? Misericórdia. Gente, isso é uma pauta para a gente conversar aqui terrível. Vamos lá. Paulo vai nos informar na primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 5, o seguinte: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Versículo 18, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Versículo 19, faça atenção para isso. Não aceiteis acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. 20. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos que, sem prevenção, guardes estas coisas, nada fazendo com parcialidade. 22. A ninguém imponhais precipitadamente as mãos, nem participeis dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Olha que coisa que Paulo está ensinando. O pastor está lá no vídeo que vemos aqui, mandando o obreiro descer. A princípio eu não tinha entendido muito não, até ler esse texto aqui, revisá-lo. Porque o presbítero, na época bíblica da narrativa paulina, ele era a figura da autoridade do ensino da palavra e da oração. Era ele o portador da doutrina. Hoje a galerinha aí gosta de ter título de apóstolo, não conhece nada de Bíblia, gosta de ser bispo e não sabe nem onde está o Senhor meu pastor, nada me faltará, e fala que é no Salmo 91, sendo que é no Salmo 23. Gente, não dá para descer. Aí o pastor pega e repreende o irmão. Ele não diz o que é o erro do irmão. Ele não fala o que o Espírito Santo revelou para ele. Mas ele diz que vai apresentar as vossas almas diante de Deus e que ele não quer entregar um rebanho com um certo tipo de mancha. A princípio eu fiquei assustado. E quando a gente lê, não aceiteis acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, olha o que Paulo está dizendo, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Quando não há disciplina, quando não há ordem, vira bagunça. E um pastor de coragem, ele tem que saber disciplinar. Não é ficar passando panos quentes, porque, vou perder o dízimo. Ele não está nem preocupado com a vida do cara. Porque se o cara está dando dízimo, ele está nem aí porque o cara está fazendo. Alguns lugares, sangue de Jesus tem poder. Que Deus nos converta. Mas para um camarada sério, irmão, eu quero ganhar você para Jesus. Eu não quero você perdido. Eu quero te apresentar diante do rebanho que o Senhor me confiou. Pastores, lutemos pelas ovelhas que o Senhor nos deu. Permita-se gastar. Faltou o culto. Pede para a secretária, me dá o número do irmão, me dá o endereço, eu vou lá visitá-lo, saber o que aconteceu. O cara está 3 meses sem ir na igreja, 1 mês sem ir na igreja. Aí você tem coragem de mandar a sua secretária, o tesoureiro, ligar para o cara e pedir o dízimo, tomar vergonha na tua cara. Vai se libertar, entrega a tua carteirinha que fica mais bonito. Como é que pode? Tu não visita, você não leva um alento, você não chora com os que choram, você não caminha com o que está manquejando para levantá-lo e tem coragem de pedir para a secretária e tesoureiro ligar. Tá chegando o teu 13º, tem que dar dízimo do 13º também. Plantar batata lá na beira do Rio Jordão, meu irmão, para ver se dá certo. Onde já se viu tudo isso? Onde tudo isso vai parar? Aí quer dizer, para ganhar, a gente tem o número da pessoa, mas para caminhar junto, ou então só aparece no dia do churrasco, no futebol,
e no passeio da igreja, ou então aparece quando algum membro morreu. Que pastor é você, meu irmão? Que líder é você? Que obreiro é você? Aí o pastor está lá disciplinando o irmão, mandando ele descer, porque no mínimo depois vai ter conversa, vai ter reunião de obreiro, e o pau vai cantar, vai quebrar, firme na cabeça dos irmãos. Mas está ridículo algum posicionamento de algumas igrejas aí. Eles não vão lá conversar com o membro, orar com o membro, fazer a pastoral, mas liga para pedir o dízimo, para dizer que a igreja está em obra, precisa da ajuda dos irmãos, que os irmãos têm que serem fiéis. Ah, meu irmão, quem foi chamado para cuidar de ovelha, a última coisa que ele vai se preocupar é com a entrada, com a arrecadação da igreja. Porque ele sabe que quem o chamou garante tudo que ele vai fazer. Ele não te dá, assim, como eu poderia dizer, facilidades para você fazer, mas ele te dá coragem para você enfrentar os problemas e seguir o propósito. O que você acha de tudo isso? Vamos para mais um bom bate-papo? Coloca a sua opinião aí, porque eu vou esperar você nesse bate-papo para a gente trocar uma ideia e batermos aquela troca de informações, tá bom? Deus te abençoe. Esse foi mais um Falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.